Quero falar para vocês sobre o seguinte. Nós estamos com uma preocupação grande. Primeiro, a defesa da vida, porque no Brasil tem a questão, no Brasil e no mundo, tem a questão do aborto, então a gente trabalha muito lá em defesa da vida, né? E essa é uma campanha que faz parte da defesa da vida, mas é sobre o suicídio, uma epidemia silenciosa. Então, esse é um livretinho, mas não é um livreto para distribuir para os frequentadores. Esse folheto eu deixei com a AD aqui a AD Japão, para que ele possa distribuir entre os dirigentes. Por quê? É uma proposta de trabalho para a Casa Espírita. Nós sentimos que aqui no Japão há uma questão muito grande dos espíritos de suicidas, né? Porque aqui, tradicionalmente, desde a época dos samurais, né, morrer, naquela época, era até uma honra. E a família ficava mais feliz quando ele se suicidava, porque cumpria uma questão de honra, do que quando ele não tinha coragem. E assim, o Japão, tradicionalmente, é um país onde tem muitos suicidas, inclusive até de crianças tem muito suicida aqui. No ranking mundial, eles têm acho que está em primeiro lugar em suicídio no mundo. Então, aqui tem alguma questão, tem uma análise e tem uma proposta para a Casa Espírita de montar um trabalho espiritual para atendimento aos espíritos dos suicidas. Isso é um pedido da espiritualidade para que a gente possa ajudar a sanear um pouquinho a questão espiritual dos espíritos aqui japoneses, né, que pedem socorro. Então, por isso que eu disse, esse livretinho não é para ser distribuído para o frequentador. Isso aqui é só entre os trabalhadores dirigentes de Casa Espírita. Então, nessa proposta, vou só falar aqui. A proposta. O que se pode fazer por aqueles que já tiraram a própria vida? Então, tem uma visão espiritual. E aqui, como ajudar no socorro espiritual? Como os grupos espíritas podem ajudar. Então, tem o passo a passo aqui para o grupo espírita poder ajudar. Tem um resumo de como organizar o trabalho de socorro espiritual, né, e a dinâmica sugerida para assistência. Então, preparação, faz 10 minutinhos de preparação, depois faz assistência durante 20, 30 minutos e diz aqui como fazer. Então, tem sugestão aqui de atendimento aos suicidas, ok? E para vocês terem mais informações, pode escrever para o Adalberto. Aqui no próprio livro tem no Facebook, chamado Apoio.gás, que é o grupo de atendimento aos espíritos suicidas, lá do Brasil. Isso aqui tem uma parceria com a CVV, não sei se sabe, Valorização, né, da Vida, que é o CVV, é de um grupo... Foi fundado por espíritas, embora não tenha assim um discurso 100% espírita. Eles não negam nenhum princípio doutrinário espírita, mas não têm um discurso espírita genuíno, porque atende pessoas de todas as religiões. Tá? É só de suporte mesmo. E aqui tem um prefácio do André Trigueiro. Por sinal, André Trigueiro escreveu um livro muito interessante, importante, sobre o suicídio, né? Acho que o Adalberto deve ter um volume lá, não tem? Você pode divulgar, se for o caso, para o pessoal do Japão, porque ali tem uma estatística, ele faz um estudo bem aprofundado do suicídio no mundo. Então, é um livretinho chamado Suicídio, uma epidemia silenciosa.
os dirigentes e os trabalhadores da área mediúnica que quiserem, depois falem com ele aí, ok? Bom, mais algum aviso? Tem algum aviso mais? Sobre isso aqui tem algum aviso? Nós temos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos fazer um sorteio para as pessoas que estiverem presentes. Então, nós vamos sortear 3 evangelhos, vamos sortear 3 calendários desse daqui, folhinha. Todos os dirigentes vão receber. O Aldo já recebeu, a dona Sayuri também já recebeu dela, e esse daqui é para os trabalhadores espíritos que estão aqui, tá? Depois vocês também lá de Tsunami vão receber, tá? Eu vou levar depois para vocês, tá bom? Então aqui daí vocês vão... Esse daqui é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos distribuir, vamos sortear 3 evangelhos. Esse daqui é diário. Então você coloca uma folhinha, com uma folhinha normal, e vai lá o primeiro dia, e tem lá, então, um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para fazer a reflexão do dia. O pessoal falou assim, tipo Xexô Noé, mais ou menos, a gente chega lá. Né? Então, todo dia, então, você tem uma reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Ok? Então, a folhinha não tem dia de mês, né? Dia de dia mesmo. Então, até ter 31. Então, o mês que não tem 31, você lê os 2, né? O 30 e o 31. Bom? Fevereiro, então você lê 3. Né? No último dia você lê 3. vai sortear agora? Tá? Esse sorteio vai ser no final. Vamos judiar eles até o final, assim, sabe? Então nós vamos fazer o último trabalhador da Casa Espírita, tá ok? E depois nós vamos fazer o teatro e dar alguns recados assim, que alguém queira, algum grupo espírita queira fazer. E depois nós fazemos as despedidas finais. No final, todo mundo aqui para frente, porque é tradição nossa de tirarmos a foto aqui, ok? As mulheres aqui na frente, colocaríamos umas cadeiras, as mulheres sentadinhas aqui, os homens que são fortes atrás, tá bom? Atrás. Olha, de novo. Mulher na frente de novo, oh meu Deus. Tá ok? Combinado assim? Então vamos lá. Eu só queria acrescentar que isso aqui foi em homenagem aos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Realizado no ano de 2014. E aqui no final, cada dia é um capítulo do Evangelho. Então, se você ler de uma vez só, do dia 1 até o dia 31, vocês vão ter uma ideia do que trata o Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui no final, nas duas últimas páginas, o nosso Adalberto está mostrando, tem o retrato de todos os espíritos que se manifestaram no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu quero saber quem é, né, o Cáritas, então tem a foto, quer saber quem foi Fenelon, o São Luís, etc. Então, todos eles estão aí. É uma pesquisa que nós fizemos. É uma pesquisa do pesquisador chamado Washington Fernandes Nogueira, lá de São Paulo. Essa folhinha é produção da União da Sociedade Espírita de São Paulo e quem fez essa produção fui eu, né? Então, só para dizer que é uma folhinha que, nossa, nós vendemos muito, muito lá no Brasil. Eles gostaram bastante. Nós fizemos, por ocasião de 200 anos de Kardec, também. Nós fizemos a tiragem não sei quantas vezes, porque tem assim uma apreciação bastante grande. O de 200 anos de Kardec eram com frases de Kardec, né, que estavam na codificação. E fizemos também do livro dos médiuns, por ocasião do 150 anos do livro dos médiuns. E esse em homenagem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Esse ano eu ia fazer sobre o céu e o inferno, mas aí o céu e o inferno já é meio complicado para fazer um calendário para leitura diária, né? Então a gente preferiu não fazer. E nós temos lá para vender, aquelas pessoas que não foram sorteadas, temos lá 500 ienes para poder ajudar aí os trabalhos da área Japão, tá bom? 500 ienes, ok? Obrigado. Isso foi doação que nós trouxemos para ajudar a AD mesmo, né?
Os evangelhos também, não foi? Isso. Tá bom. Então vamos falar essa parte final, trabalhador na casa espírita. Eu acho que isso fala bem de perto a cada um de nós que somos trabalhadores da casa espírita, né? Na verdade, o trabalhador na casa espírita, esse temário que o Adalberto escolheu, acho que deu bem certo, né? Primeiro falou sobre a unificação, a importância, depois uma pincelada na missão do espírita, porque às vezes a gente não reflete que a missão do espírita é conosco. Então, quando alguém fala, a gente presta mais atenção do que ler no Evangelho, né? Há muitas coisas que escapam. Então, falamos sobre a missão e agora vamos falar da casa espírita propriamente dita. Então, trabalhador na casa espírita, lembrando sempre, espírito de verdade, trabalhemos juntos e unamos nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. Então, sempre nós lembramos de Jesus, porque nós somos todos ceareiros de Jesus, né? No livro dos Médiuns, nós encontramos aqui uma reflexão muito interessante. No interesse dos estudos e por bem da mesma causa, as reuniões espíritas devem tender antes à multiplicação de pequenos grupos do que de uma constituição de grandes aglomerações. Então, isso fica aí uma recomendação, né, que está no livro dos Médiuns, dos Espíritos, nessa questão 334, exatamente porque quando a casa espírita se torna uma casa que tem 3, 4, 5 mil médiuns trabalhadores, nós conhecemos muitas casas lá no Brasil que se tornam um verdadeiro conglomerado, né, de atendimento espiritual, etc., então, acaba havendo muitas disputas de poder, porque é um contingente muito grande, né, de pessoas que se administra, e também, para ter um local como esse, grande, para atender 5, 10 mil pessoas por dia, eu acho que precisa ter uma administração e também receitas e despesas de um valor muito alto. Então, acaba criando, né, uma profissionalização mais administrativa, etc., gera disputa de poder. Talvez seja por isso que Kardec recomenda os pequenos núcleos, né? Também nós lembramos aqui que esses grupos, conforme diz Kardec, correspondendo-se entre si. Olha, parece que foi escrito para vocês, não parece? Pequenos grupos, que aqui, né, são todos pequenos grupos, visitando-se, permutando observações, podem, desde já, formar o núcleo da grande família espírita, né? Por isso que a gente tem o nome espírita no nome. Seja o nome do seu nome. Que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Então, por onde a gente começa a analisar nós que somos os trabalhadores espíritas, né? Aí nós lembramos desse projeto que nós falamos lá no início, na primeira fala, no primeiro módulo, né? Que um dos maiores obstáculos capazes de retardar a propagação da doutrina seria a falta de unidade. Então, essa falta de unidade, que unidade? Unidade do entendimento dos princípios espíritas. Então, quando falta essa unidade, os espíritos dizem que vai retardar muito o trabalho dos espíritas, que o único meio de evitá-la, de evitar o que? Esse retardamento, né, dessa falta de unidade, senão quanto ao presente, pelo menos quanto ao futuro, porque Kardec escreveu dizendo senão quanto ao futuro, é reformulá-la. Reformular o quê? Em todas as suas partes, todos os princípios, e a gente estudar cada um dos princípios detalhadamente, para que não haja aso a dúvidas. Então, ele diz, até mesmo nos mínimos detalhes, com toda precisão e clareza, que impossível se torne qualquer interpretação divergente. Isso é aplicável em qualquer parte do mundo. O espiritismo tem que ser
tem que trabalhar sua unidade. Bom, ainda nesse projeto, 1868, Kardec diz que a direção do movimento espírita sempre deverá ser confiada a uma comissão central permanente. Naquela época chamava de comissão central permanente. Hoje a gente pode chamar de comissão executiva, pode chamar de diretoria executiva, pode chamar de conselho, diretor. O nome que a gente dá não importa, mas não tenha um só dirigente, mas que a direção seja compartilhada, né? Então, é isso que ele diz. Cuja organização e atribuições se definam de maneira a não dar aso ao arbítrio, né? Então, para que não haja desentendimento também, cada qual na sua função e trabalho de equipe. Então, não deve ser uma casa espírita não deve ser administrada por uma única pessoa. É sempre aconselhável que você tenha uma comissão permanente executiva, né? O movimento espírita, portanto, é a união das sociedades espíritas em geral. Então, a união dessa sociedade é que nós chamamos de movimento espírita. Viu? O centro espírita que nós trabalhamos, o que será um centro espírita, né? Então, vamos refletir aqui vamos analisar a nossa casa espírita. É um campo de luz aberto a todos, apontando rumo de libertação. Então, o módulo anterior, vocês vão colocando aqui, né? Então, é um campo de luz aberto a todos, indistintamente, pode vir todas as religiões, né? Todas as religiões podem vir sabendo que ali é um centro espírita. Então, falar, mas tem católico que vem, então a gente vai fazer assim um meio espiritismo, meio catolicismo. Não, aqui é espiritismo. Quem veio tem que saber que aqui é espiritismo. Então, é como na assistência social espírita, né? Ah, mas aqui é uma assistência social espírita, mas não pode ter. Vem gente de todas as religiões buscar. Bom, mas tem que ter um procedimento espírita. Todo mundo vai se reunir, vamos fazer uma prece, vai fazer uma prece. Não precisa de fazer uma prece, vamos dizer assim, de meia hora, tal, mas tem que fazer uma prece, é um procedimento de uma casa espírita, né? E assim por diante. Se fosse num templo budista, iam fazer uma prece budista. Se fosse, e assim por diante. Aqui, atualizá-lo sem modificar-lhe os objetivos básicos. Então, o centro espírita deve ser atualizado no sentido de adequação da casa espírita para que se torne um local plausível para a frequência das pessoas, né? Antigamente, nós tínhamos aqueles bancos assim, bancos que colocávamos que era feito de madeira, compridona, assim, parecia banco de igreja, não era? Hoje, as casas espíritas modernizaram, hoje já tem cadeiras mais confortáveis. Teve uma época que tinha aquela cadeira chamada espírita, que é aquela de plástico abaulada nas costas, assim, né? Imagina só. Então, são algumas adequações. Hoje, nós temos uma outra adequação, né? Toda casa espírita procura ter um projetor multimídia, procura ter um telão, ou então deixa uma parede para fazer uma projeção. Eu acho que são adequações na casa espírita. Hoje, lá no Brasil, aqui eu não sei, mas lá no Brasil é obrigatória a acessibilidade. Então, tem que ter um banheiro para cadeirante, tem que ter... A casa tem que estar em condições, não pode ter aquelas escadas assim. Se tiver escada, tem que ter uma maneira do cadeirante subir, tem que ter elevador, sabe? Então, algumas regras básicas de adequações da casa espírita. Então, isso precisa ser realizado, né? Mas essa casa espírita não pode modificar os objetivos básicos. Adequação, sim, mas não os objetivos básicos. Desenvolver as suas atividades, mas sem alterar as estruturas éticos morais. Não é verdade? Então, não é por causa da modernidade que a gente vai permitir que tenha um baile funk dentro da casa espírita. Não é? Na época de Kardec não tinha funk, então agora tem, a gente vai botar um funk na casa espírita? Não é? Tem gente que faz isso. Não é um móvel, não se confunde uma coisa com a outra.
A gente pode fazer almoço, jantar, arrecadação de fundo, isso, aquilo, mas a casa espírita pode permitir que todo mundo fume? Que todo mundo beba bebida alcoólica? Não, não, porque não faz parte, né, do nosso procedimento. Então, a gente tem que dar o exemplo. Ah, não, mas se a gente não fizer isso, quem bebe uísque não vê. Então, a gente põe o uísque. Não, a casa espírita não põe o uísque. A casa espírita oferece chá, oferece suco, oferece... É saudável tomar um suco, não é? E etc. Então, a gente não vai fugir das estruturas éticos morais que nós seguimos dentro da nossa casa espírita. Okay? Também qualificá-lo para os grandes momentos do presente e do futuro. Nós sabemos que, cada vez mais, as pessoas estão procurando a casa espírita. E se procuram é porque acreditam na seriedade da casa espírita, tem credibilidade. Lá no Brasil, depois das novelas da Rede Globo, depois que a dona senhora Roberto Marinho apareceu com o Evangelho segundo o Espiritismo na mão, numa entrevista, depois que a gente descobriu que tem um monte de espírita em nível de direção lá, nossa, ali as novelas, filmes, passam muitos filmes e as novelas têm uma temática espírita, né? Então, essas coisas vão chamando a atenção. Hoje, os filmes com temática espírita são os filmes mais procurados, são os que mais enchem, lotam, né? Os cinemas são os filmes espíritas e espiritualistas. Então, é claro que a tendência está mostrando que, mais para frente, muitos chegarão até a casa espírita, né? Embora eu acho que, olha, há uns 20 anos atrás, eu dizia, gente, vamos procurar qualificar a nossa casa, vamos preparar trabalhadores e vamos ampliar isso, aquilo, tal, porque vai haver uma invasão muito grande de pessoas que virão procurar a casa espírita para aprender o espiritismo. Hoje eu retiro o que eu disse. Eu retiro o que eu disse. Eu digo que precisa se ampliar, precisa adequar e precisa de qualificar e capacitar os atendentes, atendimento fraterno, os entrevistadores e etc, etc. Mas está fazendo um grande papel as redes sociais. As redes sociais, a internet, os sites, o YouTube, né? Então, todas as mídias sociais estão levando aquilo que as casas espíritas levariam se não existissem as mídias sociais. Então, o espírita também precisa, principalmente quem trabalha na área de comunicação, colocar coisas de qualidade lá, porque responsabilidade nossa lá também. E se tiver aqueles sites que estão denegrindo, né, tem sites que realmente as pessoas precisam saber escolher, porque nem sempre o conteúdo é um conteúdo espírita, é um conteúdo tudo menos espírita com nome de espírita, né? Então, em determinados casos, quando é muito gritante, quando é uma afronta, às vezes, pela uso, eu escrevo uma carta dizendo, não, meu irmão, isso que você está colocando aí não é espiritismo, né? Então, vai confundir as pessoas. Às vezes eu escrevo alguma coisinha assim, com muita educação, com muito carinho, mas eu escrevo. Porque, senão, a internet inteira, daqui a pouco vai estar, né, tudo com o nome de espiritismo, que está na moda. Está todo mundo adorando falar que é espírita, né? Então, então, olha, se você não concordar, pode falar, hein? Também, o Centro Espírita é onde nós procuramos desenvolver o amor, o estudo e a ação da caridade, né? Também é uma oficina de trabalho, é um templo de oração, é um local de reequilíbrio, porque a gente vai lá também para esse reequilíbrio. Também um hospital das almas. Vocês estão concordando com isso? Tá? E iluminação das consciências, porque exatamente é o que nós buscamos na nossa casa espírita. As pessoas buscam e nós temos que qualificar para colocar à disposição todas essas atividades, né?
O centro espírita, o Emmanuel diz que um templo espírita não é uma simples construção material. É um lar de esclarecimento, ele já coloca também como um lar, né? Lar onde a família se reúne. Então, é um lar de esclarecimento e de consolo, renovação e de solidariedade, em cujo equilíbrio cada coração que lhe compõe a estrutura moral se assemelha à peça viva de amor na sustentação da obra em si. Né? Isso aqui é de Emmanuel, referindo-se à casa espírita. Nessa mensagem que a gente tratou dela no primeiro módulo, para apenas lembrar que a unificação é urgente, mas não é apressada. Mas não é porque não é urgente que a gente não vai também correr atrás, não é isso? É urgente porque define objetivo, apressada, mas não é apressada porque não violenta a consciência. Então, isso a gente traz para a nossa casa espírita, né? Então, no atendimento fraterno, muitas vezes chega alguém com dores, desesperos. A gente não está ali para descarregar toda a filosofia espírita em cima da pessoa, de cima para baixo. A gente precisa acolher, consolar. Primeira coisa, acolher. Segunda coisa, consolar. Terceira coisa, o que vem depois? Orientar, né? Depois que vem esclarecer. Então, tem uma sequência de coisas. Não é tudo no primeiro dia que você vai lá. E também não passa sacolinha. Não é verdade? Porque a pessoa chega na casa espírita, nunca a gente deve... Eu falei de sacolinha brincando, mas tem casa que passa mesmo. Né? E não deve fazer isso, principalmente quando a pessoa chega na casa buscando socorro. Eu acho que ela precisa ser atendida. Se um dia ela quiser doar alguma coisa, serão bem-vindos. Se ela quiser comprar alguma coisa na livraria, no bazar, é uma coisa espontânea dela. Se um dia ela chegar e falar assim, olha, como é que eu posso te ajudar? Você pode se associar, ser só associada aqui da nossa casa. Então, mas tudo no seu devido tempo, né? Com respeito e sem chegar e mostrar aqueles interesses materiais, só porque não é nossa não tem objetivo primordial. A nossa casa é simples, a nossa casa não precisa de ser... Ninguém precisa ter uma casa de grandes luxos e tendo o suficiente para manutenção, para ajudar as pessoas carentes, levar consolo, não só o acolhimento, o consolo, o esclarecimento, o curso, enfim, eu acho que são as atitudes normais de uma casa espírita sem ostentação, né? Também, ressaltar a figura do tríplice aspecto da doutrina, é a oportunidade de realizar tarefas nobres e dignas e de manter também a base kardeciana. Também nós lembramos aqui o Dr. Bezerra, né, que fala sobre a libertação da consciência e ter em mente de que a casa espírita, que o Evangelho de Jesus faz parte do corpo da nossa doutrina espírita. Né? Tem casa espírita que você chega lá, tem o Espiritismo, estuda só o livro dos Espíritos, não estuda o Evangelho segundo o Espiritismo e também diz que não é cristão. Bom, para mim, essa casa espírita não é espírita. Né? Ela pensa que ela é espírita, mas ela não é espírita. Para que ela possa ser considerada espírita, ela deve ter em mente que o Espiritismo é cristão. Né? Os ensinamentos de Jesus devem fazer parte. Ter também, no exemplo, a força dinamizadora. Não adianta os dirigentes, os trabalhadores, têm que, naturalmente, exemplificar aquilo que prega. E ter no Espiritismo o veículo de instrução integral do homem. Né? Quando nós atendemos na assistência espiritual, quando nós atendemos no nosso atendimento fraterno, tudo que nós fazemos ali dentro, nós visamos o homem integral. Na evangelização da criança, do jovem,
também nós levamos em conta o ser integral. Então, também amor de Jesus sobre todos e a verdade de Kardec também, que essa verdade da doutrina espírita é que irá ajudar a libertar as consciências. E nós, trabalhadores diante desta nossa casa espírita, da forma que nós colocamos aqui, né, de Emmanuel, que nós analisamos o que deva ser, também o que nós, trabalhadores da casa espírita, realizamos. Nós somos aqueles que compreendemos a importância do espiritismo e os benefícios que traz para a humanidade em geral e para os homens em particular. Então, nós temos a certeza que o espiritismo traz benefícios, né, em prol da melhoria, da construção, do progresso da humanidade. Uma outra segunda coisa os trabalhadores espíritas empenham-se em servir na tarefa de promover o seu estudo, também a sua difusão e a sua prática de forma espontânea, voluntária, consciente e de forma gratuita, né? Graças a Deus, isso é uma coisa que, pelo menos, a gente nunca teve muito problema, porque toda a casa espírita oferece, né, os seus serviços de uma maneira gratuita. Por exemplo, o curso nunca é cobrado. Se tem alguma contribuição, é mais para uma confraternização, para um coffee break, para que a pessoa ajudar a pagar uma faxineira para manter o local de acesso. Então, isso não é cobrar, né? Isso é uma contribuição. Contribui quem pode, quem não pode também estuda do mesmo jeito, né? Quem pode colaborar, colabora com alguma coisa, mas nunca vi assim nada muito obrigatório nas casas espíritas. Você não estuda porque você não pode colaborar. Não, eu nunca vi isso. Então, graças a Deus, no nosso meio, essa questão nunca foi um problema e nunca será. E também os trabalhadores espíritas procuram o quê? Conhecer e estudar de forma aprofundada os princípios fundamentais da doutrina espírita. Isso, todos nós, como trabalhadores, temos o dever, é obrigação nossa de procurar aprofundar os princípios fundamentais da doutrina, porque na hora que você vai atender alguém, é o mínimo que você precisa de conhecer, né? Então, contidos na obra da codificação de Allan Kardec, que servem de base para o trabalho por ele realizado. Então, são essas colocações aqui. Os trabalhadores espíritas ainda, que somos todos nós, compreendem e respeitam as diferenças de entendimento que possam existir entre os companheiros e instituições. Então, todo mundo é igual? Todas as instituições são iguais? Não, existem as diferenças. Nós procuramos conviver fraternalmente, respeitando aquelas diferenças, que não sejam as unidades fundamentais, né? Então, por exemplo, uma casa espírita que professa algum conceito que não está de acordo com a codificação, então, aí a gente não é questão de tolerância daquilo que não está dentro do contexto da doutrina espírita, né? Não é nesse sentido que eu quis colocar. Diga. Na última parte lá, procuram conhecer, então os trabalhadores, eles procuram conhecer e estudar de forma aprofundada os princípios fundamentais da doutrina espírita. Isso aqui eu poderia até esquecer no final, quando nós terminarmos aqui o nosso simpósio, e o simpósio é uma reunião de especialistas, então todos nós somos especialistas na doutrina espírita, assim eu espero, né? Então, como nós somos especialistas na doutrina espírita, e a nossa função aqui é realmente conhecer a doutrina e estudar a doutrina, a AD Japão está pronto agora, a partir de junho, o curso de atendimento fraterno. Então, os dirigentes espíritas que quiserem, nós estamos
já está pronto o curso de atendimento fraterno. Pode telefonar para a dona Lúcia, né? Eu não gosto de chamar de dona Lúcia, e agendar, então, o 4º domingo do mês. É um curso de 4 horas de duração. Durante 1h30, nós vamos fazer, então, os princípios fundamentais da doutrina espírita, que é a base para que nós possamos, então, fazer o atendimento fraterno. 4 horas falando, vai ser uma coisa muito boa, né? Mas a gente pode fazer assim, começar às 10, dar um break pro almoço, né? E depois continuar, né? E aí eu falando 4 horas nesse horário. Olha, eu tenho um curso de atendimento fraterno que a gente dá em 8 horas. Você achou que 4 horas é muito? Eu dou em 8 horas porque a gente dá técnica de entrevista. Né? Da técnica de entrevista, inclusive. E é interessante. Se você quiser, a gente troca o material. Então está mudado o curso, então, para julho. São 8 horas de atendimento de curso. Então, quem quiser... Mas você falando lá, não. Só tem o domingo para descansar. 4 horas lá e depois fazer show. Lúcia, foi interrupção ou sem interrupção? Mas 4 horas, é só 4 horas ou são quantos domingos de 4 horas? Nós temos que assim ir devagarinho, né, para não assustar o pessoal, né? Como nós estamos falando aqui de trabalhadores espíritas, a nossa função é preparar vocês para ajudar. Todos vocês chegaram à casa espírita procurando um consolo. Todos nós chegamos à casa espírita desesperados, procurando orientação. E agora, como vocês já participaram do simpósio, vocês vão ser preparados para consolar. Olha essa que maravilha. Hein? Então, quem quiser, agenda aí 4º domingo, e nós então iremos lá com muita satisfação, com o almoço, né? Que a gente faz 2 horas de manhã, 2 horas. Por enquanto é 4 horas, né? Mas poderemos fazer aí 5, 6, 7 horas, tá bom? Tá legal. Então, também os trabalhadores espíritas destacam, cultivam e valorizam os pontos afins existentes no trabalho em conjunto. Então, é o trabalho de equipe. O trabalho de equipe, eu acho que dá sinergia, dá uma integração, rende mais, a qualidade melhora muito quando nós trabalhamos em equipe. Erramos menos, acertamos mais, né? Os trabalhadores espíritas fortalecem os laços de união pela prática da fraternidade autêntica, para que o trabalho de difusão da doutrina seja feito sem retardamento. Lembra lá na missão dos espíritas, né? Os espíritos dizendo, estamos atrasados, vocês não estão ouvindo a tempestade chegar, e vocês se preparem, porque vocês são os trabalhadores da última hora, que nós contamos com você, mas não precisa ter medo que nós estaremos com vocês, etc, etc. Então, né, aqui nós estamos lembrando disso, que é trabalhar, né, cultivam e valorizam os pontos afins existentes no trabalho em conjunto. Também fortalecem os laços de união pela prática da fraternidade, para que o trabalho de difusão seja feito sem esse retardamento, como nós já dissemos. Observam que na tarefa de estudo-difusão, aqui, da doutrina espírita, observam que na tarefa de estudo, difusão e prática do espiritismo, o interesse do movimento espírita estará sempre acima das casas espíritas. O movimento espírita está acima das casas espíritas. O trabalhador espírita, a casa espírita está acima dele. O movimento espírita está acima da casa espírita, né? Então, muitas vezes, a casa espírita se adequa a, vamos dizer assim, a grande maioria, de acordo com os ensinamentos
e as recomendações da doutrina espírita, porque o movimento espírita que está acima dele não pode prejudicar, né? E tem muitas vezes as casas não observam essa questão. Então, o interesse dessas está acima dos interesses pessoais. Então, acima de mim, pessoa, está a casa espírita. Acima da casa espírita está o movimento espírita, né? Os trabalhadores espíritas observam que nas atividades espíritas o servidor estará sempre a serviço do Cristo, realizando seu trabalho sobre a orientação dos espíritos superiores. Também os trabalhadores espíritas compreendem que a tarefa do trabalhador é a de promover a doutrina espírita com humildade e desinteresse, sem outra razão que não seja a caridade. Então, não é promover a doutrina espírita com prepotência, com vaidade, não é aquele palestrante cheio de vaidade que está apresentando a doutrina. Na verdade, ele está divulgando a doutrina, mas se ele fizer com essa vaidade, com aquele desejo de aparecer tão somente e não o de servir, então não está cumprindo aquilo que a doutrina está nos ensinando. Também os trabalhadores espíritas observam que o trabalhador, realizando a sua tarefa voltada à regeneração dos homens, encontrará constantemente oportunidade para trabalhar a própria regeneração, né? Você precisa regenerar a si, você precisa se ajudar a si, melhorar a si para ajudar também a melhorar o seu semelhante. Também nós reconhecem que deve realizar bem a tarefa que lhe foi confiada. Então, o trabalhador espírita, ele reconhece que deve realizar bem a tarefa que foi confiada, assumindo com ânimo os encargos dela decorrente, né? Então, nós, trabalhadores espíritas, procuramos realizar da melhor maneira possível. Ou a gente dá o melhor de nós, né? Às vezes a gente fala melhor possível, mas o melhor seria, nós dizemos, dar o melhor de mim. E não o meu possível, mas o meu melhor, né? Sem apego a cargos e posições, que são tão somente oportunidade de prestação de serviço à doutrina, também a si mesmo, e nunca espaço de destaque pessoal. Trabalhador espírita, né? Também avaliam permanentemente o próprio trabalho. A gente tem que avaliar. A casa espírita, de vez em quando, precisa fazer uma reunião de trabalhadores, avaliar aquilo que está realizando. Fazer uma reunião do conselho, reunião da diretoria. Assim como nós avaliamos, né, quando estamos realizando algum projeto, chegamos na metade do projeto, nós não fazemos reavaliação, o andamento do projeto. Às vezes não temos que corrigir rumos. Então, a casa espírita também deve agir desta maneira. Avaliam permanentemente o próprio trabalho, verificando se estão sendo fiéis à doutrina, o princípio da doutrina espírita e filosofia espíritas contido nas obras básicas de Allan Kardec. Se também estão correspondendo à confiança do plano superior. Como que a gente sabe se está correspondendo ou não? Tem aquelas disputas todas de poder, um tirando o outro, um expulsando o outro, um excluindo o outro. Já pensou uma coisa dessa? Isso está contra os espíritos superiores. Então, essa casa, naturalmente, e nesses trabalhadores também não estão correspondendo, né, à confiança. E aqui procuram colocar em prática o lema vivido por Kardec: trabalho, solidariedade, tolerância. Então, esse é o lema de todos nós trabalhadores. Trabalhador da doutrina espírita tem esse lema: trabalho, solidariedade e tolerância, né? Então, aqui nós temos uma mensagem do Divaldo, que fala sobre a unificação, que é uma união imediata, um trabalho incessante, mas que vai devagar. É imprescindível que nos unifiquemos pelo ideal, mas que, acima de tudo, nos unamos como irmãos, né? Que demos-nos as mãos e ajudemo-nos. Esqueçamos as opiniões contraditórias
para nos recordarmos dos conceitos de identificação. Vamos nos unir pelo que nos identifica. Não vamos ficar brigando aquilo que nos desune ou que é aquilo que nós pensamos diferente, né? Vamos trabalhar nas convergências e não nas divergências. Então, o grande expurgador, enxugador de lágrimas que tudo corrige, né? Que é o tempo. O tempo nos ajuda em tudo isso. A unificação, diz o Bezerra de Menezes pelo Divaldo, deve prosseguir, mas a união deve estar vigir em nossos corações, né? Recordemos as palavras de Jesus, que a casa dividida rui. Ela se destrói por si só. Todavia, ninguém pode arrebentar o feixe de varas que se agregam numa união de forças, né? Uma vara só, alguém vai lá, pode dobrar, quebrar. O vento sopra forte, quebra uma vara, né? Mas se tiver um feixe de varas, então nós estaremos mais fortes. Essa é a ideia do trabalho de união aqui colocado. Aqui também é do Divaldo Pereira Franco, do Espírito Bezerra de Menezes, que, mais uma vez, ele vem dizer da necessidade da convivência pacífica, tolerante, também do respeito às diferenças e trabalharmos pelo progresso da paz, porque a gente precisa trabalhar a paz em nós, né? A paz começa em mim. Não é isso? Se a paz não começar em mim, então nós não conseguiremos construir uma sociedade de paz. Não tem como fazer isso. Então, essa é a advertência do Divaldo Pereira Franco. E aqui a nossa homenagem ao trabalhador, porque acho que teve todas as qualidades para ser um grande trabalhador espírita. Eu sempre me recordo de Chico Xavier. Então, coloquei essas imagens do Chico com uma homenagem singela ao trabalhador humilde que ele foi, né? Mas de uma sabedoria imensa. Só quem conheceu o Chico sabe quanto ele era um espírito superior, um espírito sábio, um espírito benevolente. Ele já tinha passado além de algumas escalas que nós ainda teremos que atravessar, né? Então, colocamos aqui, pontuamos algumas questões sobre o trabalhador espírita, dentro da nossa casa espírita, né? Como essa parte é mais curta, então não quis assim trazer uma coisa muito extensa, mas nós podemos discutir com vocês, se vocês quiserem, né, sobre o trabalho na casa espírita e também discutir qualquer questões que vocês quiserem sobre a casa espírita, sobre atividade espírita, o que vocês quiserem, ok? Vamos agradecer então a dona Julianeso. Agradecer a Julianeso, muito obrigado. Vamos organizar aí mais uma visita, vamos ver, quem sabe, né? Vamos ver. Bom, se demorar mais 10 anos para me convidar, eu já vou estar com quase 80 anos. Aí eu já não sei se eu dou conta de um simpósio o dia inteiro. Trabalhador do último momento da desencarnação. Trabalhador da última hora. Muito obrigado. Júlia, diga um número de 1 a 60. Isso. 35. 35. Luiz Tanaka. Luiz Tanaka ganhou o Evangelho. Ei! Vai lá na frente tirar foto. Alguém tira foto. Ele que gosta de aparecer muito assim na frente. É parecido, o que acontece? Aí. Parabéns. Outro número, mais um bem grande. Mais um assim, número. bem alto. Outro número? Depois de 50. Até 63. Então, 63. Duas vezes se repetiram o mesmo número, então é 63. Cláudio. Cláudio! Cláudio! Vem aqui, ô! Ele deve mais fácil ficar aí na frente. É Cláudio e havia um Tá, velho, filho. pode? Aplica o evangelho?
Vai, Adalberto. Vem. Dois vem na foto. Ah. É bonitinho. Eu e você na foto. Vem. Muito bem. Outro número? Então, número 10. Cláudia Suzuki. Oh. Cláudia. Um Cláudio, uma Cláudia. Parabéns. Viu? Venha passear no Japão. Vem. Dá. Tá aí. Meu Gui, aula de matemática. Já tava acabando o número. Já. Tava acabando o 20. Já tava acabando o número. Depois eu queria ver pra onde que ele ia. Miyoko. Parabéns. Bem, o último. E o teatro. Cadê o teatro, meu Deus? Já tá aí. Ah, tá aqui. Calma, ela já achou que... Pode. Vai arrancar ela fora? Você quer usar ou quer tirar? Não, nós vamos precisar de uma mesa no final, aquela ali. Tá. É que a gente precisava colocar só uma cortinha aqui. Boa tarde, pessoal. Eu, em primeiro lugar, meu nome é Terumi e eu faço parte do grupo espírita, né, lá de Ronde. Né, o dirigente do nosso grupo é o Aldo. E, assim, é uma forma... Esse teatro, na verdade, olha, é uma coisa assim que foi de última hora, tá? Como nós tivemos a aprovação da dona Júlia e ela e o Adalberto assistiram ontem lá, né, nossa confraternização, então nós viemos aqui. Só que está faltando algumas pessoas, então eu peço a compreensão de vocês que vai ser tudo bem de última hora, né? Mas a gente só está querendo passar a mensagem de uma forma bem-humorada, para as pessoas não entenderem que o Espiritismo, porque a gente estuda a reforma íntima, né, a reforma moral, que a gente precisa ser muito sério, fechado, pode ser descontraído e com humor também a gente aprende muita coisa. Então, é passar de uma forma bem-humorada. E depois a dona Júlia vai estar passando para a gente, né, qual que é a mensagem que a gente está querendo passar, mas eu tenho certeza que vocês vão entender, tá bom? Uma angústia enorme, um vazio, tudo que eu faço dá errado, não consigo terminar nada que eu começo a fazer. Eu acho que eu devo ter algum espírito obsessor me perseguindo. Parou. Obsessor. Sou eu. Mas você... Calma, Kazu, eu só vim aqui bater um papo rapidinho. Trégua, tá? É rápido, fica tranquilo. Mas, cara, o que eu te fiz pra você me perseguir? Isso é uma longa história, deixa pra lá. Eu te matei em outra vida, ou coisa assim? Não, matou não. Você me destruiu. Você destruiu minha família. Todos morreram de fome por sua causa. Você era um fofo, um amorzinho de pessoa, né? Para de me atormentar, por favor. Eu não aguento mais. Aí que tá. Eu não consigo te atormentar. Quando eu penso em te atormentar, você já se prejudicou sozinho. Por exemplo, Kazu, eu chego aqui de manhã pronto para te obsediar. Beleza? Hoje eu vou perturbar o Kazu. Mas você acorda o bicho. Mal-humorado, você já começa destratando sua filha, teu vizinho, o padeiro, o cachorro, o periquito, o papagaio, Kazu. Eu já tentei fazer uma prece para ver se alguém ilumina essa sua cabeça. Mas nem os benfeitores espirituais conseguem chegar perto de você. Porque você é muito chato. É tão simples, basta você ficar na tua. Que eu chego aqui, te obsedio e vou embora. Acabou. Me desculpa. Você atrai uma multidão de obsessores aqui, Kazu. Eu que tenho o direito de me vingar, tenho que chegar aqui me acotovelando com eles. Me dá licença, sai pra lá. Porque é um monte de capeta aqui dentro da sua casa. Tudo por sua culpa, você os atrai. Kazu, bote uma coisa na sua cabeça. Cada palavra de ódio, de rancor, de autopiedade que sai da sua boca é uma pedra que você mesmo bota no seu caminho. Eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Vamos ter mais um pouquinho de equilíbrio? Vamos tentar? Pro titio fazer o trabalho dele, pode ser? Ok, Kazu. Agora eu vou embora, porque não estou aqui para ficar dando conselho.
Isso é coisa de mentor. E eu sou obsessor. Ok, eu sou do mal. Fui. Ó Deus, ajude-me nesse momento difícil da minha vida. Agora eu sei que realmente o meu pessimismo atrai coisas negativas. Mas eu quero mudar. Sei que o Senhor vai me ajudar. Vai ser pouco a pouco, passo a passo, mas não vou desistir. Muito obrigado, Senhor. Enquanto os atores se preparam para a nova apresentação, né? O que vocês acharam? Por que o obsessor não conseguia obsidiá-lo? Porque ele já estava obsidiado sozinho, né? Então, ele vivia de maus pensamentos, desanimado, chateado, pensando mal das pessoas, enfim, tudo que não prestava. Então, o próprio obsessor o chamou a atenção, porque existem aqueles obsessores que nós vamos angariando fortuitamente. Vamos angariando pelas nossas más ações, pela nossa conduta. Não precisa nem ser vingança de vidas passadas. Uma boa parte das obsessões não tem nada a ver com vidas passadas. Agora, aquele que estava esperando, o obsessor mesmo, ele era um credor do outro, porque ele queria, né, fazer a sua vingançazinha, e ele já nem conseguia, porque ele já tinha uma quantidade grande na frente dele para obsidiá-lo. Então, a moral da história aqui é que, mudando os pensamentos, os sentimentos, ele fez uma prece. No momento em que ele mudou o pensamento, o mentor, né, espiritual, o seu anjo da guarda, ou o espírito de boa vontade, amigo, veio lhe dar um passe para que ele pudesse melhorar o seu estado de espírito. A partir de então, até prece ele conseguiu realizar, etc., equilibrando um pouco mais a sua vida. Então, essa foi a demonstração aí do poder, né, da automudança. Bom, e agora nós vamos já nos preparando para uma outra peça rápida que... Já pode soltar? Pode. Então, senhoras e senhores, com vocês, a apresentação dos artistas famosos internacionais, conhecidos internacionalmente aqui na cidade de Sesaki, com o título Taca-lhe-passe. Terumi. Oh, meu Deus, ela não me escuta.
Terumi, sou eu, sua amiga espiritual. Ai, para, espera. Tá vendo que eu dou do passe? Sou médio passista. Só se for passista de escola de samba, né, irmã? Tá Pra que toda essa coreografia toda? Tá parecendo uma lombriga desvairada. Ele tá carregado. Tô tirando todas as energias dele. Tá muito carregado, não tá vendo? Tá carregado medo de você, né? Basta fazer uma prece pra ele. Se não pode me ajudar, não me atrapalha. Você fala, desculpa, moça. Desculpa, moça. Não tem problema nenhum. Não é com você, desculpa. Feche os olhos e pense em Jesus. Você também, né, irmã? Podia pensar em Jesus, né? Eu penso em Jesus o tempo todo. Tá nada. Você tá querendo aparecer aqui. Olha só a camisa que você tá usando. Ai, minha camisa. Gostou? Eu ganhei. Ganhou não, você comprou. Mas era caridade, o homem precisava, coitado. Ah, Terumi, por favor, vamos trabalhar juntas. Tá bom, eu te ajudo, mas não me atrapalha. Tá bom, não vou atrapalhar. Mas me diz uma coisa, você está sabendo da nova moda do passe? Moda do passe? Tem outro modo de fazer? Sim, eu sei, aquele do boneco. Não, esse aí já passou, é outra. A outra? Não, isso eu não tô sabendo. A Qual? nova. Mas qual? A nova moda que os grandes médios estão aplicando agora. Ah, não, eu sou uma grande médica, eu sou uma grande paciente. Não, eu sei. Mas qual? Então, eu vou te ensinar, mas você promete não espalhar pra ninguém? Segredo, sabe? Não vou falar pra ninguém. Pode falar. Então, tá bom. A nova moda é dar o passe a 5 passos, a distância da pessoa. E de costas. 5 passos? 5 passos. Ah, tá. Eu sabia. Tinha esquecido. 5 passos. Tá bom. 1, 2, 3, 4, 5. Descostas. Ah, eu já ia virar, sabia. Ai. Irmã? Passe. Taca-me passe. Por favor. Taca-me passe. Me ajuda aqui. Moço, cadê um rapaz bonitinho que eu tava dando passe nele aqui? Olha, o passe já acabou faz tempo, ele já foi embora já. Aí a gente já tá fechando o centro já. Já? Mas eu demorei tanto tempo assim? Eu acho que sim, porque já foram tudo embora já. Moça, não tá nem o perispírito dele. Ô, moço, quer um passe? Bom, Tem que mostrar a camiseta, que é no passe eu esculacho. Mas foi pra caridade, gente. muito bom. Qualquer semelhança, né? Bom. Aí o medo que eu tô dela. Então, agora nós vamos ter a terceira apresentação, né? E esse segundo ato da apresentação, o que vocês acharam desse passe fantástico? Eu acho que toda casa espírita devia adotar esse, não é não? Você não acha que a frequência da casa ia aumentar? Ia vir tanta gente atrás desse passe fantástico, porque quanto mais barulhento, quanto mais escandaloso, não é? Parece que tem um efeito melhor, não é? Então, mas foi assim uma maneira muito alegre de mostrar, não é?
que não há necessidade, a mentora espiritual do trabalho, tentando dizer para ela, né, que tudo isso não era necessário, e ela não conseguia entender nada mas ela tinha uma boa mediunidade, porque ela conseguia enxergar a mentora, ouvir a mentora, não é? Então, era só ela dar uma caprichada na sua educação mediúnica e dar o passe como deve ser, de uma maneira silenciosa, respeitosa, não precisa fazer tanta gesticulação, até porque nossas energias são potencializadas pelos espíritos que atuam conosco, né? O passe espiritual é assim. Nós oferecemos as nossas energias, nosso desejo de ajudar, e aí os mentores espirituais potencializam as nossas energias e auxiliam no trabalho do passe, né? Não precisa fazer barulho, não precisa de falar alto, não precisa falar coisa nenhuma. Basta nós sentirmos, vibrarmos e de orarmos interiormente, sair em prece, em oração. A seguinte peça chama-se Sai do Armário. Ok. Sai. Pois é, gente. Nossa, o jogo tá bom, hein? Nossa, as cartas pra mim foram boas. Gente, vocês viram passando na televisão esses dias que tacaram pedra na menina lá? Porque ela era... Do candomblé. É do candomblé, você viu? Nossa. Então, mas, né, aqui com a gente não tem nada desse preconceito religioso, né? Pois é, podia ser tudo assim, uma boa, né? Não é como não. Mas, gente, né? Então, você é católica, você é evangélica. Eu sou evangélica, ele é católico. E você é espírita. Não, eu não sou espírita, eu sou católico. Eu sou católica, gente. Opa, não. Nossa, fui batismada, crismada, fiz primeiro Eucaristia. Tudo, que é isso? Nossa. Para com isso, Terumi. Você é espírita. Eu também achava, hein? Ai, credo, gente. Imagina, eu sou católica. Ah, é? Católica? Eu sou então me diz católica. uma coisa, qual foi a última vez que você foi em uma missa? Na missa? Nossa, gente. Ai, na missa. Aí faz tempo, hein? Nossa, faz bastante tempo que eu não vou numa missa. Ah, é? É. E no centro espírita? Ah, eu vou todo domingo. Mas, gente, que isso? Espírita cabeça os pés. Imagina, que Mas você vai lá porque gente. você gosta da palestra espírita, gosta de o que você está aprendendo lá, ou você gosta do dirigente espírita? Imagina, ai gente, imagina, eu não sou. Olha, católica, eu vou lá né? porque, olha, tem um dirigente, ele ensina, fala sobre reforma íntima, moral, sobre evangelho, né? Sobre mediunidade, então são coisas que eu sinto que eu me identifico bastante somente. Então, mas você que não isso. tá querendo assumir que é espírita, ué. Imagina, ai, Então tá, católica, né? eu sou católica. Me diz qual é o nome daquele Papa, o Bento. Não esse de agora que todo mundo sabe. O Bento. Da onde ele é? Ai, é aquele, o argentino? O argentino é o de agora, todo mundo sabe por causa do futebol, todo não mundo é, já gente? sabe isso, ué. Ai, tá, acho que ele é italiano. Eu vou. Ai, gente, eu não sei. Ah, é Então tá tanta bom. coisa, o pessoal Tá bom. fala muito. E o Gente, Allan Kardec? Ai, o Allan Kardec, ele era um pedagogo francês, ele nasceu na cidade de Lyon e o nome dele verdadeiro é Hippolyte Léon Denis Arrival. Mas sabe tudo sobre o cara, meu. Abalou Paris, né? Mas- Abalou Paris, sabe o nome dele completo, onde nasceu, o que fazia. Imagina, gente, eu sou católica, eu fui crismada, que isso? Tá bom então. Pois é. Gente, esse jogo tá bom, hein, mas tá faltando carta aqui. Peraí que eu já vou te passar. Tô passando uma carta. Tem gente batendo aí já, não tá nem? Tá, eu acho que a gente tá roubando aqui, hein, gente? Vamos Pronto. parar com isso. Lá a Olha, gente- melhor terminar esse jogo, não é não?
Porque você já foi, eu estou falando para você, ó, tá saindo pelos poros o espiritismo em você. E você tem para dizer que não é espírita, que é católico. Imagina, gente, você acha? Só Sai do armário, pô. Sai do armário. Ai, nossa, gente, que isso? Não precisa ficar chateado. Pronto, já ficou chateada. Não, é melhor a gente parar por aqui, antes que isso. fique brava e não queira mais nem continuar nosso jogo. É melhor parar com isso. Olha, tá aqui, ó. Tô batida. Todo mundo tá vendo, tô batida mesmo. Diga as 10. Tá. Que isso? Tá, recorda. Mas e aí? Aqui. Pronto, acabou. Eu vou dar as cartas. Poxa vida, gente. Vou embaralhar. Nem começou, pô. Mas é assim mesmo. Eu já tava batida, olha. Eu não tô roubando, não. Caiu. Falando, ó, depois, o Allan Kardec explica isso, viu? Existem os fenômenos a respeito, tá? Quem quiser estudar tá no livro dos médios. Mas eu sou católica, tá? Eu sou católica. Tá bom, olha, já embaralhei e você dá um morto. Morto não, desencarnado. A morte não existe? Não. Sai do armário, Zerume! Tá bom, gente! Bom, como foi tudo improvisado, eu lembro assim de uma frase de Charlie Chaplin, né? Que é exatamente o que a gente fez, foi tudo improvisado, né? Ele falou uma frase que eu gosto muito e tento sempre fazer isso na minha vida, que ele fala assim que a vida é que nem um teatro, só que sem direito a ensaio. Então, ria, chore, viva intensamente antes que a cortina se feche e a vida termine sem aplausos, né? É isso aí. É você primeiro. Sou eu. Eu sou espírita, eu sou católica, gente. Mas eu me encontrei, né, assim, eu tive muita afinidade com o espiritismo e, como no meu papel mesmo, realmente me trouxe a orientação que eu precisava, né, e esclarecimento sobre muitas perturbações. E assim eu me identifiquei e hoje eu procuro me dedicar de corpo, alma e coração, tá bom? Bom, muita gente aqui já me conhece, eu sou a Cleusa, né? Também nasci num berço católico, apostólico romano, como a maioria de nós aqui, mas por motivos, a vida foi me conduzindo, e hoje eu sou um bandista, tá? Aprendendo que e sabendo que, na nossa prática, sem as bases do amor e da caridade, a gente não faz nada. Então, eu trabalho junto a esse grupo espírita lá em Rôndio, né, ensinando e auxiliando também a todos os irmãos que participam da minha casa, que, sem essas bases cristãs, nós não vamos a lugar nenhum. Os guias me ensinaram isso. Me ensinaram com o abraço deles, com o pé no chão, a buscar a essência de cada um de nós. E que religião mesmo é aquilo que a gente tira de dentro do nosso coração. Que não adianta eu ser budista, eu ser católica, eu ser evangélica, eu ser umbandista, se eu não pregar isso com amor realmente. Então, foi isso que eu aprendi. E é por isso que eu estou aqui hoje. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos, né? O meu nome é Plínio, eu sou o esposo da Cleusa. E eu também sou um bandista, né? E eu participo também dos trabalhos do Centro Espírita, do Grupo de Orações da Terume e do Aldo. E, assim, a gente entende, né, que não importa aonde a gente vá buscar Deus ou praticar a nossa religião, buscar, né, a nossa perfeição, tornarmos-nos pessoas melhores, né, porque Deus, a gente entende que está dentro da gente, né? Então, quando a gente vai no centro espírita, então a gente vai tentar aprender, tentar entender, né, todas as mensagens que Jesus deixou. E eu acredito que a mais importante foi que, né, assim, a gente entender que existe uma vida não só material, existe a vida espiritual, né?
E a outra mensagem que ele deixou é que a gente deve sempre praticar o amor, né, a todas as pessoas que estão à nossa volta e fazer assim tudo que tiver ao nosso alcance para fazer o bem, né, para as pessoas que estão ao nosso redor. Obrigado. Que estava dentro do armário, tem muita gente assim, né? Qual a sua religião? Tem gente que não tem coragem de dizer espírita. Diz assim, olha, eu sou católica, mas eu de vez em quando eu vou na casa espírita, mas trabalha na casa espírita, frequenta semanalmente a casa espírita, mais ou menos como a nossa companheira, né, apresentou aí nessa peça teatral, mas não consegue admitir que é espírita. No passado, a gente até entende que 40, 50 anos era difícil as pessoas se dizerem espíritas, a não ser que tivessem coragem, porque havia muita discriminação. E na época de Caio Baixuto, na época de Eurípides Barçanufo, Anália Franco, na década, lá pelos idos de 1920, 1930, então existia até prisão de espírita, né, porque havia perseguição mesmo dos espíritas, até por uma questão legal, eles consideravam o espiritismo como uma contravenção. Mas hoje já não é assim. Não tem por que as pessoas dizerem, eu sou católica, mas que eu gosto do espiritismo. Não, se é espírita, diga, eu sou espírita. Se eu sou católico, diga, sou católico. Agora, se é católico, então vá à missa, vá fazer o seu, né, cumprir as suas obrigações religiosas que a igreja manda. Porque também existem aqueles companheiros que dizem que é de uma determinada religião, mas na verdade não estuda a sua religião, não é? E assim também entre nós espíritas. Então foi uma brincadeira muito salutar para nos levar a uma reflexão, né, a coragem da fé. Isso? Então, muito bacana, parabéns para esse grupo. Diz que é um grupo que improvisou, mas improvisou muito bem. Foi muito bacana. Vocês gostaram? Então, uma salva de palmas bem forte para eles. Obrigada. Bom, chegamos ao final e a gente fica sempre esperando, né? E vamos ficar sempre esperando já o próximo simpósio, que vai ser lá em Haiti. Não está definido o local ainda, porque vai ser com a Anete Guimarães, então vamos planejar um pouquinho melhor o local lá. Tá ok? 5 horas daqui de viagem, não é muito tempo, né? 5 horas para ir, 5 horas para voltar, coisa pouca. Se não se... coisa pouca, né? 10 horas de viagem dá jogo. E o ano que vem, então, nós também vamos programar aqui o próximo simpósio da nossa região, tá ok? Quem sabe, num local maior e tal, vamos organizar isto. Como é de praxe, nós vamos fazer a oração. Eu gostaria que todos levantassem, dessem as mãos. Bom, gente, manifestando toda nossa alegria, né, por esse dia. Acho que parabenizar, na verdade, todos, né, pela iniciativa que tiveram, pela a iniciativa de aqui estar, né, de enfrentar todos os obstáculos, todas as dificuldades e estarem aqui nesse evento. Então vamos elevar com muito amor, com muita alegria o nosso pensamento. Vamos conectar o nosso amigo e irmão Jesus Cristo. Aos nossos benfeitores, vamos relembrar aqueles que estiveram presentes. Com certeza esse simpósio foi orientado por uma legião de trabalhadores da Ordem dos Amigos de Bezerra de Menezes e de tantos outros representantes do Espiritismo que vêm nos auxiliando, vêm nos assessorando nessa jornada que nós vemos passando. Agradecer a presença deles, agradecer por termos sentido essa presença junto de nós. Senhor Jesus, em nome de todos os presentes,
encarnados e desencarnados, que confraternizaram contigo nesse evento. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que nos destes. As informações que nos chegam, as notícias que nos são trazidas, abençoa mais uma vez, na nossa maior vibração de agradecimento à nossa irmã Júlia Neso e a todos os irmãos que atravessam distâncias grandes para aqui conosco confraternizar dentro da doutrina. Que essa semente aqui plantada, Senhor, possa germinar em cada casa espírita aqui representada, em cada grupo de estudo aqui representado, em cada lar, em cada família de trabalhadores que aqui estão, preparando-se cada dia melhor para poder se servir, para poder ser uma ferramenta melhor a cada dia. Ajuda-nos, Senhor, estrutura-nos, dai-nos a oportunidade, as oportunidades que tanto necessitamos. E na oração que o Senhor nos ensinou, falada por nossas bocas, mas sentida pelo nosso coração, agradecendo por todo o respaldo, damos por encerrado mais esse simpósio, mais essa reunião. Pai nosso, que estás, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória por todos os tempos. Que assim seja. Graças a Deus. Uma salva de palmas ao evento. Uma salva de palmas a todos.